Muito bom dia! Segunda-feira, começando mais uma semana abençoada por Deus, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Estamos aqui ao vivo no Manhã IPP. Quero ouvir o seu comentário aí embaixo. Estou aqui com o celular. Daqui a pouco eu vou ler de onde você está nos assistindo. E já quero agradecer por você ter aberto a porta da sua casa para que tenhamos esse momento muito especial juntos. O programa de hoje está preparado com muito amor e carinho para edificar a sua vida. O tema é importantíssimo. Vale para todo mundo, gente, desde a dona de casa até o diretor da maior empresa, o presidente da República, todo mundo. Comunicação como ferramenta de formação de opinião. Queira ou não, hoje podemos ser formadores de opinião aqui na nossa rede social, na sua pessoal, mesmo que você não exerça um cargo super, né, numa empresa super grande, mas você pode ser formador de opinião para pessoas que têm você como referência. Então, para todas as pessoas é preciso a gente dar uma avaliada na nossa comunicação, né? E para as empresas, melhor ainda. Então, a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela trabalha com empresas, é cristã e também tem essa cosmovisão cristã dos valores, né? Do reino na comunicação. E daqui a pouco a gente vai conversar com ela, né? Ela já está aqui conosco, é a Raquel Cardoso. Daqui a pouco a gente vai falar com ela. Já aproveita a sua pergunta. Também tem vários quadros, né? Tem ponto de vista, comportamento, tem dica do dia, tem versículo da manhã com o pastor Paulo On. Daqui a pouco eu mostro para você. Mas quero começar refletindo na nossa mensagem da manhã. Jesus vem nas tempestades. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Está lá em João 6, 16 a 18, né? Versão da NVI. Os discípulos eles estavam longe demais do litoral, há um tempo demais na luta e pequenos demais contra as ondas. E Jesus estava fora de vista. Quero perguntar para você que está em casa, você já se viu diante de uma tempestade perigosa, sinistra, sentindo-se aparentemente abandonado por Deus? Tempestades nos assolam, né? E às vezes parece que elas nunca vão acabar, não é verdade? E daí o inimaginável acontece. João não dá detalhes, só está declarado essa declaração sucinta. Eles viram Jesus andando sobre as águas. João 6,19. Nós só precisamos saber disso. Antes de Jesus acalmar a tempestade, ele vem até nós no meio da tempestade. Ele virá lhe encontrar no meio da sua tempestade. Lembre-se disso, amigo, você nunca está só. Mensagem do Max Lucado para o nosso dia de hoje, segunda-feira, começando, e tem muito mais aqui no Manhã IPP para você e também tem dica do dia. Vamos lá para a nossa dica especial do dia. E a nossa dica de hoje vai te ajudar a deixar a sua cama com aquele aspecto de hotel. Sabe aquela cama que você chega e está maravilhosa, impecável? Dá uma olhadinha na nossa dica do dia. O pessoal, quando vai forrar a cama, pega o lençol e joga aqui pra baixo. Ok, você consegue forrar desse jeito, mas não fica esteticamente bonito e também fica soltando com o passar do tempo, né? Então você vai pegar aqui o lençol, ó. Eu peguei nessa ponta aqui, tá? A parte da frente do lençol da cama, eu tento alinhar aqui. Pego essa minha mão e começo a forrar, ó. Tá vendo aqui o alinhamento? Essa parte aqui é a parte lateral. Então, essa parte aqui lateral, ela vai passar aqui para baixo da cama, que é justamente a parte que sobrou. Depois que eu fizer isso, ó, você só faz dar uma puxadinha aqui e botar essa parte aqui para baixo. E aí você fez o famoso envelopamento, que é o que as camareiras usam. Essa técnica nos hotéis e motéis para deixar
Olha aí, que dica especial, né? Não dá vontade de arrumar a cama todo dia e deixar prontinha assim para quando você for deitar? Muito bom, né? Todos os dias nós teremos uma dica do dia e se quiser mandar uma que você gostou e quiser compartilhar com as pessoas, manda lá no @manhãepp, no Instagram do @manhãepp, que a gente já compartilha aqui com todo mundo, né? Vamos compartilhar as coisas boas. E o versículo do dia está lá em 1 Coríntios 16:13, que fala assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vou repetir. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Está lá em 1 Coríntios 16:13, para refletir, né? Para a gente pensar que a gente tem que estar firme na fé, né? E fortalecermos. Como nós nos fortalecemos? Na palavra de Deus, né? Com amigos, às vezes Deus usa amigos aí também. Então, dá aquela conversada hoje, ora, fala com Deus, lê a Bíblia, né? E vamos lá para os stories que edificam. Vamos lá ver quais os stories que chamaram nossa atenção e a gente compartilha aqui com você. Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas, olha aí. E isso é que o amor faz. O oposto é bajulação. Vou repetir para refletir nessa frase do John Piper, que o Henrique Liache postou. Ó, Jesus usava palavras duras para falar realidades severas. E isso é que o amor faz. O oposto é bajulação, uma frase do John Piper. Ele não era severo, né? Ele usava palavras duras para falar realidades severas. Olha aí a diferença, né? Mas é verdade, ele era objetivo no que ele falava, né? Repost do Henrique Liache, arrasou, Henrique. Gostamos e repostamos aqui. E o outro post é da Júlia Lohana, que colocou assim: embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, vejam nele, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. A Júlia Lohana postou lá em 1 Pedro 1,8, tá vendo? Vou repetir aqui a frase, porque se ficou alguma dúvida, né? Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam, agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível, gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. É lindo de pensar, né, que a gente já, crendo em Jesus, mesmo não o vendo, a gente consegue já ter essa certeza da salvação, né? Não é bárbaro? É muito lindo, né? Que nossos stories que edificam, muito bom. E calma, que daqui a pouco a gente continua, vamos fazer um intervalinho rapidinho, que eu tenho caixinha de perguntas, o novo quadro aqui do Manhã EPP, logo depois do intervalo. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e Libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. O
Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da Palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a Palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a Igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da Palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Muito bom, de volta. E agora vamos lá para o nosso quadro Caixinha de Perguntas. A gente dá uma olhadinha naquelas perguntas muito legais que edificam nossa vida e a gente vai postar aqui no Caixinha de Perguntas. Vamos ver o que o Cante Escrituras colocou hoje. Então, algumas perguntas devem ser feitas. 1. Algum critério é utilizado para escolher as músicas? 2. O grupo está ciente do seu papel ali diante da igreja? 3. Por conta disso, se busca por músicas bíblicas e que ensinam a igreja, visto que a música no culto também é uma ferramenta de ensino? E 4. Quem escolhe as músicas? Então tem que começar por aí, tá? Se o grupo não está ciente disso, fica difícil cobrar se, infelizmente, eles não sabem o que deve ser feito. Isso mostra que tem que começar a ser feito um trabalho nos fundamentos do papel da música na adoração congregacional. Portanto, é preciso, antes de tudo, de estudo e capacitação bíblica e teológica para a equipe de música, pois assim será mais fácil entender como montar um repertório bíblico para a igreja. Aproveita e vem conhecer a plataforma de aulas do Cante as Escrituras, com aulas sobre teologia da adoração e música na igreja. O link para saber mais está na descrição do nosso perfil. Muito bom, tá vendo aí? Cante Escritura. Segue lá o perfil para quem é músico ou gosta de louvor. Essa página no Instagram é muito boa. E vamos lá para as nossas notícias de hoje. Só uma degustação do que o Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã EPP, tem para você. Então a gente mostra um pouquinho aqui e vamos ver quais são as notícias de hoje? Muitas são as dúvidas do contribuinte na hora de declarar o imposto de renda. E o Notícias do Bem preparou uma reportagem com dicas práticas para evitar os erros mais comuns. E a gente mostra aqui no Manhã EPP. Seja por falta de atenção, documentação incompleta ou erros na hora do preenchimento, em vez de receber restituição, o contribuinte pode ser obrigado a refazer a declaração do imposto de renda da pessoa física e ainda ter que prestar contas a mais. Nos casos mais graves, a Receita Federal pode cobrar uma multa de até 75% do imposto devido. No ano passado, mais de 869 mil contribuintes caíram na malha fina.
O principal motivo foi a omissão de rendimentos, com 41% das ocorrências, seguido por falta de comprovação de dedução. Se você está dentro do parâmetro do governo, recebeu mais de 28.500 no ano, recebeu doação acima de 40 mil, tem patrimônio acima de 300 mil, você tem que entregar imposto de renda. Então, não deixe para a última hora de entregar seu imposto de renda, já entregue agora. A declaração pré-preenchida da Receita é uma novidade neste ano, em que o IR completa um século. Ela pode ajudar na diminuição de erros e de omissões. Nesse modelo, o contribuinte recebe um formulário com dados de declarações já enviadas por empresas, instituições financeiras, imobiliárias e médicos, cabendo apenas conferir os dados. Todo o processo é feito no Centro Virtual de Atendimento da Receita. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500 no ano passado é obrigado a declarar. E atenção, o auxílio emergencial também é considerado rendimento tributável. Também terão que declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2021 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou teve receita bruta com valor superior a R$ 142 mil em atividade rural, também tem que prestar contas quem tinha até 31 de dezembro de 2021 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua de valor total superior a R$ 300 mil, e quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. As pessoas trabalharam 1, 2 meses em um lugar, depois ficaram mais 6, 7, 8 meses em outro lugar, esquece de pegar todos os informes de rendimento. Pega da última empresa só que ele esteve. Só que ele passou às vezes por 1, 2 empresas naquele ano, 2, 3 empresas, quer dizer, e naquele ano, e ele esquece de pegar o informe das outras empresas. E aí ele declara só a última. E aí depois ele cai na malha porque não declarou tudo que ele recebeu. Às vezes faz resgates, muitas pessoas que fazem resgate de previdência privada, esquecem de lançar esses resgates que são obrigatórios, porque tem imposto retido. Então, muitas pessoas erram nas suas despesas médicas, despesas escolares. Então, acontece muito esses erros, infelizmente. Sempre guarde seus recibos de pagamento, tudo que você fez, está fazendo um tratamento muito caro e vai precisar lançar o seu imposto de renda, guarde todos os documentos. Oriento sempre a fazer depósito bancário, pagamento em cartão, guardar todos os comprovantes para que, numa fiscalização do governo para contigo, para com o seu imposto de renda, que você caia na malha, você tenha todos os comprovantes, notas fiscais, cheque que você pagou, contra-cheque, tenha tudo para provar que você teve aquele gasto. Olha aí, que coisa boa saber dessas informações, é importantíssimo. E a gente sempre trazendo mais notícias. Daqui a pouco tem mais. Antes eu quero falar para você da confissão de fé, que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, né? E no mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a fé dos eleitos, isso que eu quero mostrar para você, é um material composto por 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. O que é esse método de estudo indutivo? É que você leia ali o que está falando, vá lá na Bíblia, constate, leia a Bíblia, todo o que está dizendo para você ler lá e volte para responder as perguntas e aí vai induzir você a se aprofundar na Bíblia, né? E o propósito é esse, que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E as 2 revistas podem ser usadas tanto individualmente como em grupo. Você pode fazer sozinho na sua casa, elas são fininhas, fáceis de manusear e de lidar, de aprender, de ler, né?
E são facinhos, você pode fazer em casa sozinho ou com seus amigos, um grupo, um pequeno grupo, né? Muito legal, porque você consegue se aprofundar muito mais na Bíblia através da Fé dos Eleitos 1 e 2, que já está disponível na editorasion.com.br. É só acessar aí, ó, editorasion.com.br e adquirir. Aproveita que está com 20% de desconto e também tem valores especiais no atacado. E eu quero te lembrar a parte mais bonita disso. Eu não sei qual que é mais bonito, se é você se aprofundar na Bíblia ou você fazer missões, né, comprando livros e revistas na livraria, né, aqui na igreja, e Editora Zion. Por quê? 100% dos lucros da Editora Zion, eles são revertidos para missões, né? Então, ao realizar uma compra, você se torna automaticamente um investidor da expansão do Reino de Deus. Esse é o mais gostoso da Editora Zion. Falo com muito orgulho, chega a emocionar aqui, né? Então, vai lá, acessa zion.com.br, tá bom? E hoje a gente vai te levar para uma viagem, uma das mais importantes regiões da produção de café do Brasil. É isso mesmo, o sul de Minas. E além de conhecer todo o processo de beneficiamento, nós vamos mostrar como esse produto tem contribuído no trabalho missionário. Ah, se eu estivesse lá nesse lugar, hein? Mas Roberto Quirino, nosso diretor e apresentador do Notícias do Bem, esteve lá e mostrou tudo pra gente. Dá uma conferida. A jornada começa na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. São 380 quilômetros pela frente até o nosso destino. Cruzando a divisa com Minas Gerais, a paisagem começa a mudar e as montanhas vão surgindo ao nosso lado. O pôr do sol chega junto com as primeiras lavouras de café da região, ocupando a beira da estrada. Quando a noite começa a cair, já estamos passando pelo lago da usina hidrelétrica de Furnas. Conceição da Aparecida faz parte do circuito das montanhas cafeeiras de Minas. É um daqueles típicos recantos do interior. Por aqui, a vida segue mais tranquila para os seus 10 mil habitantes, que também chamam a cidade pelo seu antigo nome, Barro Preto. A cafeicultura é a principal atividade geradora de emprego e renda. As lavouras se espalham em pequenas e médias propriedades que, juntas, colhem mais de 500 mil sacas por ano de um dos cafés mais finos do país, reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. O café chegou aqui nessa região do sul de Minas há mais ou menos 35 anos. O tipo cultivado é o arábica, principalmente das variedades Catuai e Mundo Novo. E hoje, a cultura do café é responsável por cerca de 80% da economia da cidade de maneira direta ou indireta. É época de colheita. A maior parte dos pés de café já está assim, com os galhos carregados de frutos maduros, vermelhos. Conhecido nesse ponto de produção como café cereja, ele está no momento ideal para começar o longo ciclo de beneficiamento até chegar na xícara. A gente ainda vai contar esse passo a passo para você, mas antes precisamos apresentar o principal motivo da nossa visita ao sul de Minas, a Missão Primícias. Esse projeto missionário nasceu aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Conceição da Aparecida durante a pandemia de Covid-19. São cerca de 120 membros e a primeira ideia surgiu de um deles, o João Batista. Ele faz parte de uma família de cafeicultores e pensou por que não transformar a maior riqueza da região em fonte de renda missionária. Como eu mexo com café e café commodity, e tive a ideia de levar ao conselho a gente industrializar esse café aqui, torrar ele aqui e vender ele como pó para agregar o valor e destinar esse recurso totalmente para a obra missionária a nível mundial, assim, expandir bastante. Pastor Carlos Alberto Ferreira e o Conselho da Igreja apoiaram imediatamente a ideia. E a partir do nascimento do Café Primícias, se desenvolveu todo o projeto missionário. O café é um produto abundante aqui na nossa região. Por que não canalizar algo que é a riqueza da nossa região para a glória de Deus e para a obra missionária? E foi assim então que surgiu, né, a ideia de a gente ter uma marca de café, criar um café
cuja comercialização pudesse ser a renda dela revertida 100% para a obra missionária. Então foi uma ideia que um irmão teve, a gente deu apoio, nos reunimos, criamos a Missão Primícias, que é o braço missionário da igreja, funciona como uma espécie de conselho missionário ou junta missionária, né? A nossa Missão Primícias, na verdade, é o equivalente à junta missionária de Pinheiros, respeitadas as proporções de tamanho, né? O objetivo é o mesmo, promover a obra missionária em nível local, em nível regional e até os confins da terra em nível mundial. E o Café Primícias, então, vem como uma fonte de levantamento de recursos para que a gente possa ter condições de investir na obra missionária e financiá-la dentro das nossas possibilidades. Agora que você já conhece um pouco mais da Missão Primícias, podemos voltar para os cafezais. Não sem antes mostrar a lavoura missionária, que está quase no ponto de ser colhida. São mais ou menos 1000 pés de café que vão se transformar muito em breve em recursos para o sustento de obreiros espalhados por todo o país. Mas em outras plantações esse trabalho já está acontecendo. E ele é feito desse jeito, em cada pé, porque a geografia de montanha, que garante a alta qualidade do produto, também faz com que a colheita tenha que acontecer individualmente. Mas quem vai explicar para a gente passo a passo de como funciona esse processo de produção do café é o Maurício Daniel dos Santos, que é presidente da Missão Primícias e está aqui com a gente. Maurício, conta para a gente o passo a passo. Quantas fases são para o café sair da lavoura e chegar na nossa xícara? Quando o café, assim que ele chega da lavoura, a depender também da estrutura local, né? Cada agricultor aqui, a maioria da agricultura familiar, então ele chega da lavoura, às vezes passa uns 4, 5 dias assim no terreiro, processo manual, e a gente fala que é mexer, né? Virar esse café de um lado para o outro, o sol pegar em todos os lugares dele e tirando a umidade vagarosamente, fica um processo excelente de secagem. E depois que ele acontece, os grãos já maduros e verdes, já se torna uma uniformidade correta de grãos pretos, né? A gente fala que ele está murcho, é o linguajar que a gente usa aqui. E a gente leva ele para o secador e ele é feito essa secagem através de fogo, fornalhas, né? Um calor específico até que ele atinja o ponto ideal. Enquanto isso a gente vai tirando várias amostras até ele chegar na umidade correta, que é em torno de 12 graus, que é a umidade que a gente utiliza aqui, da umidade do grão. E depois disso, que é a próxima fase, que aí começa a fase de beneficiamento, que é a máquina, que ela tira aquela palha do grão e deixa só ele, o grão, pronto para ser torrado e moído depois, conforme a demanda. Essa fase final do processo não faz parte da rotina da maioria dos produtores da cidade. Quase todo o café sai daqui logo depois do beneficiamento, mas o Café Primícias é diferente. Das máquinas ele vai para fornos como esse, alimentados a gás, onde é torrado no ponto ideal. Os grãos ainda passam por um processo de resfriamento, que também ajuda a igualar a torra entre cada um deles. E só depois disso são colocados nos moedores e aí estão prontos para o empacotamento. Claro que deu vontade de provar, né? Ainda mais se o café for feito num fogão a lenha como esse, na melhor tradição mineira. Dá até para sentir o aroma na hora de servir. Agora, com a retomada econômica e a organização da Missão Primícias como uma associação, a expectativa por aqui é de crescimento do projeto. Nós estamos dentro de um processo aí onde a missão hoje ela tem condições de comercializar, né, de competir no mercado. É uma entidade sem fins lucrativos, mas que levanta recursos para investimento totalmente na obra. Então nós esperamos que a partir desse ano agora a gente consiga vencer alguns gargalos que a gente tem, colocar o produto no mercado, sobretudo via internet também, com e-commerce, e tocar o projeto para frente aí, conseguindo compradores e pessoas que consumam o nosso produto, que é um produto de excelente qualidade e que, além de tudo, você sabe que consumindo Café Primícias, você está investindo na obra missionária. Gente,
Gente, deu vontade para ir para Minas. Que viagem, que reportagem incrível. Deu vontade de tomar esse cafezinho, não deu? Você que está em casa pode fazer isso, né? Agora, eu saindo daqui também, tomo cafezinho, continuando assistindo Notícias do Bem, que é o Roberto Quirino, que você viu aí na reportagem, que apresenta aqui, junto com a Taina Félix, que agora acho que está de férias, né? Não sei se ela já entrou de férias ou não, acho que ela está de férias. Mas logo depois do Manhã IPP, não acaba a programação aqui na IPP TV. Tem o Jornal Notícias do Bem e outra. Você fica informado de tudo que você precisa, essencialmente, e também... tudo não, porque tudo é muita coisa, né? Mas a maioria das coisas que a gente precisa, você fica informado. E também sai bem, né? Porque aquelas matérias que deixam a gente mal, sem a gente poder fazer nada, também não nos acrescentam muito. Então, se você queria um jornal que te deixe bem, tá aí. IPP TV preparou para você. E vamos lá falar sobre comunicação como instrumento de formação de opinião. Esse tema é muito bom, mas antes eu quero dar um oi aqui para a Lulu Menezes, que já repostou lá no Instagram, já repostei aqui, Lulu, tô de olho, e ela tá aqui ligadinha no YouTube também. Ela falou, bom dia, graça e paz a todos. Juazeiro, Bahia, que delícia, Lulu, um beijo para a Bahia toda. E ela botou ainda, eita que o tema de hoje tá muito bom, né? E é verdade, vocês vão ter várias dicas com a Raquel aqui, que ela já tá aqui comigo. E a Daniela Bonilha falou, bom dia, Lídia, lindo o texto do Max Lucado, é lindo, né? Dá pra gente ter uma esperança todos os dias. E Deus renova as misericórdias toda manhã. Nossa querida Estela Mares está aqui também, bom dia, graça e paz. Glória a Deus pela vida dos nossos conterrâneos. Ela está falando de Minas, da reportagem que passou aí, uma visão missionária com as nossas riquezas. Olha que legal, né? Que Deus seja glorificado. É isso mesmo. E agora, para quem não conhece a Raquel ainda, que está a primeira vez aqui no canal, eu vou te apresentar ela. É a Raquel Cardoso e a atuação profissional dela é resultado da paixão pessoal por arte, comunicação, marketing, tecnologia e ciências humanas. Ela descobriu essa soma de paixão cedinho, iniciando o trabalho e o estudo na área, né, aos 16 anos. São, então, 16 anos no mercado. Ela já trabalhou muito, que eu tive conversando com ela, tendo a última década focada em planejamento estratégico para marcas e comunicação. Consumer Centricity, né, que é deixa eu ver aqui que eu tinha falado com ela, é consumo de... Centralidade no cliente. Consumer Centricity, centralidade no cliente, né? Empatia, valorização das pessoas, excelência, transparência e troca. E ela falou o seguinte que eu acho muito interessante. Muita troca são conceitos e valores, não apenas importantes, mas essenciais para ela. Isso aí é crente falando, né, gente? Porque aí dá para trabalhar com todo esse mercado atualizado nas informações, aí na comunicação e manter conceitos e valores. Eu quero dar bom dia para a Raquel, já agradecendo por ter vindo aqui nos deixar informado desse mundo de comunicação, sabendo que somos formadores de opinião, né, Raquel? Bom dia, querida. Bom dia, Lídia, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, poder ajudar e a edificar todos, falando um pouquinho sobre comunicação para empresas, igual você falou, e para dona de casa, para todo mundo que está aqui na IPP. E comunicação, a gente nem gosta, né? É nosso dia a dia, né? Eu já tive o privilégio de estar conversando com a Raquel, né, fora daqui dos estúdios, e a gente trabalha com isso, a gente gosta de falar, mas o importante disso, né, Raquel, é saber que tem valores por trás, que a gente tem que ter cuidado, né? Seja a pessoa na vida, né, particular, né, íntima, nos seus relacionamentos, ou uma empresa grandiosa, alguém presidente de uma empresa. Eu acho que para a gente começar, é sempre importante a gente lembrar que se alguém está falando, se alguém está comunicando, alguém está escutando, né? Então a gente trazer aqui para a comunicação, para nossa conversa, que comunicação, ainda mais hoje com o advento das redes sociais, não é só falar, né? É saber ouvir também. Então, aqui mesmo, a gente viu os stories que edificam, né, a caixinha de perguntas. Antes, se você pegar a origem da palavra comunicação, é tornar comum, né, tornar público uma informação. Mas já faz um tempo que não é só tornar público, é você ouvir. Hoje todo mundo é um criador de conteúdo com o celular na mão, né? Então, mais do que só colocar uma informação, é você também receber de todo mundo, ouvir o que aquela pessoa está falando, mesmo que não seja um comunicador
profissional formado, digamos assim, né? É verdade, excelente. E Raquel, você falando agora, eu me liguei que um dos maiores agravantes dos problemas atuais são os ruídos na comunicação, as falhas que dão brigas e guerras, né? E isso pode acontecer com todos, né? Ruído na comunicação é a maior falha de comunicação que existe, né? Então, por isso que a gente trouxe esse papo aqui hoje, justamente para a gente saber, aprender que cuidados que a gente pode ter e falar sobre comunicação e refletir sobre isso mesmo, né? Porque é mais do que falar, né? Se comunicar. É diferente. É verdade. E tem muitas pessoas, Raquel, que falam até para mim assim, mas eu não sei falar direito, ou tenho conteúdo e não sabe explicar. Então, já que você falou nos cuidados, vamos apontar aí quais são os cuidados que a pessoa pode ter, o que ela pode pensar na hora de comunicar. Vamos falar primeiro, não sei se a gente divide, as pessoas no pessoal, né? Depois a gente pode falar em empresas. E, gente, também, tem dúvida? Já joga aqui que eu tô de olho nas perguntas, tá? Mas quais os cuidados? Eu acho que um primeiro cuidado que a gente sempre tem que lembrar é com quem a gente está falando. E saber se adequar ao dialeto, à realidade daquela pessoa. Porque uma mensagem, quem é comunicador, né, comunicólogo também, ele é um intermediário da mensagem. Então a gente recebe geralmente de alguém para entregar para alguém da melhor forma possível. E a melhor forma possível é pensando em quem vai receber, né? Então, às vezes, é uma gíria de uma determinada comunidade, quando você vai falar com um executivo ou com alguém mais formal, saber que é uma linguagem mais formal, você saber se colocar no lugar do outro. E aí vem um valor cristão, né? Que é a empatia, é o olhar ao próximo, justamente porque você tem que pensar não somente no que você quer falar, mas como que o outro precisa ouvir também para que ele esteja aberto para receber aquilo, você ter um tato, um cuidado. Isso é desafiador no dia a dia, né? Dependendo das emoções, do que você precisa falar. No começo mesmo aqui, a gente leu um versículo que Jesus falou palavras duras para realidades severas, né? Então, olha só como ele identificou ali que a dureza da palavra era necessária para o coração daquela pessoa que estava ouvindo, né? Porque não vamos dizer que Jesus falhou na comunicação dele ali, não é? Boa, é verdade. E você vê que, agora você tocou num ponto que eu levo para o lado espiritual, assim, que quando a gente lê a palavra de Deus, que é a melhor comunicação para as nossas vidas, né? E entende aquilo que Ele quer, a gente vê que Ele quer alinhar o nosso coração, né? Ele fala sempre assim, e é uma comunicação que está na palavra dele que alinha a gente com a vida e com os outros, porque melhorando a nossa comunicação com Deus, a gente melhora com a pessoa, né? Mas, Raquel, você falou de um tema, vamos voltar um pouco para a comunicação? Comunicólogo, eu confesso que eu não tinha ouvido esse termo ainda, não vou mentir, gente. Qual a diferença de comunicador para comunicólogo? É que o comunicólogo é quem pensa em psicólogo, sociólogo, é todo mundo que estuda comunicação. Então eu posso ser uma comunicóloga, estudar, mas todos nós praticamos comunicação também, né? Então o comunicador, a Lídia aqui, né? Ela apresenta, ela é uma comunicadora, estudou comunicação também, né? Então essa é a diferença. Tudo que tem esse sufixo do ólogo vem com essa questão do estudo, do especialista. Essa é a diferença. Teólogo, psicólogo, né? Boa. Ô, Raquel, e para empresas, assim, qual a importância hoje nesse mundo enlouquecido de velocidade que tem que ter uma sabedoria muito para lidar com a informação rápida, né? E a chance do erro também é grande, né? Falou uma coisa ali, pode prejudicar, botar sua marca por água abaixo, né? Hoje é tudo muito rápido, né, Lídia? Então, assim, como que uma empresa, ela consegue perdurar, se estabelecer, ficar no dia a dia de uma pessoa, uma marca? Geralmente uma empresa está ali com uma roupagem que é uma marca, né? Então, hoje, o mais importante, a gente chama isso do mundo líquido, em que as coisas se vão muito rápido, escorre pelo dedo os tempos, né? O mais importante é construir relações duradouras, né? E hoje o que as pessoas têm procurado e buscado é sentir-se parte de comunidade, de pessoas com interesse em comum, sentir parte de um grupo, e as empresas e as marcas que percebem isso, não fazer de propósito só por interesse, mas por um desejo genuíno de elo com essas pessoas, né? Elas têm mais chance de perdurar. Então, falar sobre assuntos que aquela pessoa quer ouvir, a gente mudou muito pode-se dizer, de 10 anos para cá,
né, em como as empresas devem se comunicar, justamente porque todo mundo é um formador de opinião. A comunicação, a informação não é mais ela não é mais unilateral, que é posta e ninguém fala nada. Hoje, quem recebe aquela mensagem da empresa, ele também tem voz, né? Tá aí os lovers e os haters na internet, né? É verdade, é verdade. E para a empresa, Raquel, você já trabalhou com tantas coisas. Fala um pouco assim, mais ou menos, você me falando, mas eu já fala um pouco do que você trabalhou e depois a gente vai para a empresa. Bom, a minha carreira começou com design, passei por comunicação, eventos. Então, assim, em questão de comunicação, eu sempre trabalhei muito nos eventos, a carinha do evento, né, que todo mundo já vai mais para a parte visual, mas tem a parte de relações públicas, você criar um texto com o que a empresa quer dizer num portal, num site, qual é a melhor palavra, trocar uma palavra por um sinônimo. Já fiz muitos discursos de executivos também, né, para eles replicarem ali para os trabalhadores de uma fábrica ou do banco. Para alguma área de negócio. Então, o cuidado da comunicação vai até em palavrinha por palavrinha para evitar o ruído que você falou, né? É verdade. E dentro disso tudo é muito trabalho, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Raquel, e a Raquel continua fazendo isso hoje. Até se alguém quiser seguir a página, eu vou pedir para pôr aí logo o Instagram da Raquel. Quiser tirar dúvida, tem uma empresa, está começando marca também, né, Raquel? Você responde lá no Instagram? Sim, responde? sim. Eu dou consultoria para pequenos empreendedores, médios, comunicação, gente, é para todo mundo, né? O Instagram veio aí para mostrar que não é todo mundo que precisa ter um site com super programação por trás. O empreendedor tem todas as ferramentas gratuitas hoje na mão. Então, a gente ajuda e é capaz de dar um suporte para qualquer tamanho de empresa, de empreendimento. E, gente, ela é uma profissional de ponta e também cristã, né? Então, eu acredito que, como os cristãos querem ajudar os outros, tem um preço especial diferenciado. Não estou fazendo propaganda, que ela é boa mesmo. Quem quiser aí sua marca, vai lá, pergunta no Instagram, porque, né, o cristão não quer meter a faca, não quer tirar proveito dos outros, né? Quer ajudar. E a maioria das pessoas que vem aqui falar, Raquel, a gente tem muitos profissionais de várias áreas que é importante, né, a gente incentivar o cristão e ter um preço justo, porque hoje em dia você vai fazer um trabalho desse, você comentou ontem, né? Tipo, o custo de uma empresa grande custa 10 mil reais uma consultoria e às vezes, né, a pessoa está fazendo voluntário ali numa igreja e as outras pessoas também não dão muito valor. Então, vamos valorizar as pessoas que estão ali, os profissionais dentro da área, que estão dentro da igreja, né? Enfim, isso aí. Tem muita coisa que dá para se ajudar, né? Ser, digamos, irmãos e cristãos na arte também, na profissão, em todas as profissões. É que eu já estava vendo aqui, gente, eu sou acelerada, meu Deus do céu. Aprendizado e oportunidades, né? Que você não é o dono do projeto, mas o facilitador, né? Fala disso. Eu estava comentando com a Lídia, gente, sobre como que a gente consegue aprender com a comunicação, porque estando numa empresa ou pegando um negócio de um microempreendedor, de um médio empreendedor, não que a gente não se sinta parte do time, né? Não é isso. Mas o projeto nunca é nosso, a mensagem é sempre do time de marketing, do time de comunicação interna, que a gente faz parte, mas aquela mensagem é da empresa, eu falei agora há pouco, de alguém para alguém. E isso é uma grande oportunidade de aprendizado, né? Porque um comunicador, ele não é especialista como um químico, como um bancário. A cada hora, dependendo da empresa, do projeto que a gente tem que aprender sobre alguma coisa, fazer uma imersão, que não pode ser tão rasa, né? Tem que ser o mais profunda possível para transmitir aquela mensagem com o cuidado necessário, né? E entender do público que vai consumir aquele produto ou serviço também, né? Para quem é dona de casa, a gente aprende sobre várias coisas. Às vezes você vai ensinar também, a gente viu a dica agora há pouco do lençol, né? Como passar aquilo também. Alguém aqui na televisão pensou qual é a melhor forma de filmar aquilo, com esse carinho, que palavra colocar. Então, a gente tem nessa profissão uma grande oportunidade de aprendizado, quase que de conhecimentos gerais, né? E agora há pouco você falou sobre a velocidade das coisas, Lídia. E eu ia comentar isso, acabei esquecendo naquela hora. Um fator muito importante, que às vezes a gente quer ter tanto cuidado, mas com a velocidade das coisas hoje, o importante é você não ter medo da experimentação, não é ter medo do erro também, do ruído, ter o cuidado, mas assim como a informação vem rápido, ela também sai rápido. Você testou, não deu certo, amanhã faz de novo, faz diferente, não tem problema. O importante é testar e não ficar parado, né? Que legal. Acompanhar esse movimento.
Interessante. Boa dica. Não ter medo de errar. E não ter medo de errar. E outra que nós temos ajuda, né? Quando a gente está centrado também, agora vamos um pouco para a parte cristã que eu gosto, né? Quando você está centrado também em Deus, Ele te ajuda nas suas dificuldades, né? É muito legal isso, que você vai além do que você consegue imaginar, né? É muito gostoso isso. Aí é uma comunicação direta já, né? Boa. E tem a ver com a mordomia cristã também, né? Com os dons e talentos que Deus nos deu. Como é que a gente vai fazer? Vai enterrar ou vai isso da mordomia é interessante. O comunicador, né, o comunicólogo, a gente não é dono do projeto. Geralmente numa empresa você tem uma verba X para trabalhar, você lida com pessoas, você lida com recursos, é ruim chamar pessoas de recursos humanos, né, mas com pessoas ou com um recurso financeiro. E a gente tem uma responsabilidade nisso, né? Então, assim, vem lá um orçamento. Você não pode tratar aquilo como se, não é meu dinheiro, tá bom. Não, você pede um desconto, você negocia, você tem que ter na sua profissão, e isso não é só o comunicólogo, né? Esse cuidado de uma boa administração, sabendo que naquilo você está honrando a Deus também, mesmo que um dinheiro não é seu, mas é a sua qualidade profissional naquilo, né? Ou no respeito com os parceiros, com os colegas de trabalho, e aí a vida cristã na profissão, independente da profissão, né? É verdade. Ô Raquel, e quais são as maiores dificuldades no seu trabalho hoje, os maiores desafios, assim? Os maiores desafios? Eu acho que é essa velocidade das coisas, né? Saber o que está no momento, você ter aquela velocidade de acompanhar um meme, né? Hoje tem muitos memes, o TikTok tá aí para essas coisas também. Então, o timing das coisas, acho que é o maior desafio. E a gente não pode deixar de falar nas fake news também, né? Nossa, verdade. Como isso é um perigo, assim, hoje, né? Então, acho que, já dando uma dica aqui de cara, gente, né? Acho que nunca é demais. Recebeu alguma coisa que você desconfia, você já vai no portal lá, de uma TV conhecida, de outra TV, vai direto no portal, não clica só no link, ou só não repassa antes de ver, né? Vê se é verdadeira, se não parece montagem, se não tem erro de digitação, porque redações profissionais revisam os textos, tem profissionais para esse cuidado, não que não possam acontecer os erros, né? Mas vai direto no link, ver se é um portal de confiança, né? Às vezes, só passar o cursor em cima do link também, ele mostra, porque se é o mesmo que está escrito, ele mostra, assim, aparece, né, todo ali. Eu aprendi essa dica. Você só vai com o cursor em cima do link, não clica. Mas cuidado, né? Pode ser perigoso. E aí ele aparece, abre uma janelinha e aparece. Se coincidir o escrito do que está aparecendo com o que está escrito, é uma coisa, porque o que aparece é o real, né? Isso no perigo do clique, de um golpe, mas a questão de repassar antes de conferir se a notícia é verdadeira também, né? Nossa, verdade, tem isso. E Raquel, quem quiser começar hoje na profissão, são tantas profissões, tantos nomes, tantas coisas que a pessoa às vezes fica confusa, assim, de como escolher. Como que pode direcionar, assim, diferenciar? Olha, eu tenho colegas, eu mesma comecei minha formação por designer e depois me especializei em comunicação, marketing, branding, outras coisas. Não tem como também não, né? É um mundo que tudo é muito interligado, porque quando você está falando de comunicação, você está falando da marca, você está falando do produto em si, né? Então eu tenho colegas que fizeram relações públicas, eu comecei pelo design, tem gente que faz publicidade e propaganda, né? Então eu acho que um jeito de começar... ele não importa muito qual o curso, a gente sabe isso para qualquer profissão, que é um primeiro contato e que o mercado de trabalho é diferente. Então, acho que o importante é você escolher um curso que tenha mais a ver com a sua cara, se você gosta mais de arte e design, se você gosta da questão da imprensa, né, das relações públicas, mas durante o período de estágio, é muito importante você experimentar esse leque antes de seguir uma carreira específica. E lembrar que hoje em dia a gente não precisa ter uma carreira só para a vida inteira também, né? Como antes a gente precisava, a gente pode sempre se reinventar, né? É verdade, tem muita gente que tem várias profissões. Isso, o mesmo cara que escreveu o livro O Pai Rico, Pai Pobre, ele escreveu um negócio dos anos 2000, é o segundo livro que fala exatamente isso. Carteira assinada já era, né? Tipo, não, já era, gente, calma. Carteira assinada ainda é importante, mas não é só esse único trabalho, terão mais outros, né? E tem uma coisa interessante, Raquel, que gente, me fugiu o que eu ia perguntar. Deixa eu lembrar o que era que eu ia perguntar.
Não lembro, mas dessa questão de... lembrei. As profissões estão muita gente cria o empreendedorismo, tem uma marca, criou um negócio, está lá no Instagram, e eu queria que você falasse assim, quais os cuidados especiais que essa pessoa precisa ter para a marca dela, mesmo sendo ali básica no Instagram, para ter uma imagem legal, assim, o que ela precisa ter? Tá. Acho que o Instagram, a gente está falando de uma ferramenta muito visual, né, Lídia? Então, acho que a pessoa, uma das principais coisas é seguir uma identidade visual. A identidade visual é a cor, é a linguagem textual também, né? Você sempre fala de uma linguagem mais formal, você fala com uma linguagem mais informal, fazendo brincadeiras. Pensa que uma carinha de uma marca é como uma pessoa. Você tem que olhar ela não pode parecer que deu a louca de um dia para o outro. Ela tem que ser coerente, consistente com o passar do tempo, mesmo com todas as mudanças que possam acontecer dia a dia. Então, se sua marca é verde, mantenha esse verde, vê se os elementos são sempre curvas, são sempre retas, como são as fotos das pessoas, são pessoas mais naturais, né? São pessoas num ambiente assim, sabe? Manter essa identidade visual, porque a gente está falando de uma ferramenta visual, né? E hoje em dia a gente consegue acessar, mesmo quem é leigo no Google, como que os algoritmos do Instagram funcionam melhor, como eles entregam o melhor resultado. Então, você vê muito isso nos blogueiros, as caixinhas de perguntas, todo mundo abriu de um tempo para cá, porque como era uma ferramenta nova, o Instagram incentivava esse uso e entregava mais esse conteúdo, né? Para quem usasse as caixinhas, as hashtags nas legendas, porque as pessoas seguem hashtags. Sempre os novos formatos, o Reels, que são os videozinhos rápidos ali, né, que estão tomando aí uma proporção gigante. Então, atentar a essas modernizações. Então, é a consistência, a coerência da marca e acompanhar essas movimentações de atualizações da ferramenta, né? E quais os aplicativos que você tem hoje? Você, Raquel, quais os que você mais usa? Assim? Eu não sou TikTok. Não tenho esse dom. Mas não pensa em entrar, não? Não, eu tenho que ter para ver como que funciona, né? Por mais que eu não seja usuária, a gente fala heavy user ali, né? De usar todo dia, eu preciso conhecer a ferramenta, porque isso é uma coisa de trabalho para mim, né? Então, toda ferramenta, se o Orkut tá voltando agora mesmo, eu tenho que saber o que vai ter de novo, essas atualizações dos algoritmos, mas eu tô ali no básico, Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Eu uso muito... Twitter. O YouTube, Twitter tenho de uma forma tímida ali, porque eu acho que eu gastaria muito tempo. Então eu também sei minhas fraquezas. Boa. Mas isso que você falou é muito importante, né, da gente, porque o TikTok, ele tá meio que para pessoas que não conhecem a valiosidade, o que pode ajudar, talvez julgue assim, né? De TikTok, não tem vontade, mas não, ele tem eu não uso porque eu não sou boa nas dancinhas e tal, mas o TikTok não precisa ser só para isso, né? A gente vê isso que eu queria muitas falar. Dicas de... O pessoal de finanças, de investimento, usa muito, donas de casa com dicas de receita ou de alguma arrumação, né? Então, assim, a ferramenta, gente, ela é uma ferramenta. Aí vem as ciências humanas por trás da tecnologia. A tecnologia, ela sempre vai corresponder ou ser usada pelo que o humano que está atrás dela programa que ela faça, né? Programa que ela faça. Então, assim, é a questão da gente usar com sabedoria. A gente falou agora há pouco do WhatsApp também, né? Quanto tempo, às vezes, a gente não fica ali só vendo meme? Eu fico fazendo isso também, às vezes por lazer, não é pecado também, né? É verdade. Mas é saber usar com sabedoria mesmo, né? Assim, exatamente. A gente viu histórias edificantes. Achei bem, bem interessante esse quadro aqui, né? Porque a gente tem que usar as nossas ferramentas para isso. A hora a gente põe uma piada, a hora a gente quer compartilhar um pensamento, né? E o que tem qualidade, a gente segue, a gente fica. Então, seja para uma pessoa, seja para uma marca. Você não tem aquela pessoa que você segue que só põe foto de umas coisas aleatórias que você não quer ver, né? Ou que não faz sentido para você. Seja, às vezes, dá uma silenciadinha ali. Vamos tentar não ser a pessoa que as pessoas silenciem, né? Exatamente. Colocar coisas edificantes ou úteis também, né? Se não for edificante no sentido de alguma palavra da igreja e tal. Úteis, igual a gente está falando aqui da profissão. As mulheres mais velhas aí, né, ou mais sábias de casa ajudando as mais novas. Alguém que é já experiente na carreira profissional, mentoreando alguém que está começando aí também dentro da igreja. Dá para... O bom da rede social e de todo mundo ser formador de opinião com ela, é porque a gente tem que lembrar que hoje, aquilo que eu falei, que a comunicação não é mais unilateral, ela é bilateral, então ela é conexão, é mais conexão. Então é uma ferramenta poderosa para conexões, né? Para você poder ajudar, para você pôr uma pessoa em comunicação com outra, você ser apenas esse elo. Então, assim, usar com sabedoria, eu acho a palavra mesmo. Em vez de se deixar prender ali
e ficar ludibriado enquanto a vida está passando, sabe? E Einstein, acho que foi que falou que na época, no novo século, as pessoas se tornariam idiotas e superficiais, né, por causa do uso da tecnologia excessiva. E a gente percebe hoje muita superficialidade, inclusive no Evangelho, né? Assim, a gente percebe algumas superficialidades no índice de doenças que o celular causa, que o consumo das redes causa, de depressões, de ansiedade, de medo, né? Que muitos falam que é a geração mimimi, que não suporta, né, passar por aquelas coisas. Então, eu queria que você falasse algumas dicas, assim, para a gente se ligar mesmo, de não ficar vivendo superficialmente, ou até para quem está vivendo superficialmente e não se ligou ainda, entendeu? Porque às vezes, Raquel, a gente mesmo se engana. Eu posso estar falando aqui achando que eu estou falando de outras pessoas, mas às vezes eu, no meu dia a dia, eu estou aqui e vejo, caramba, eu perdi um tempo aqui no celular, né? Tem algumas ferramentas para isso, né? Os próprios celulares já estão vindo com alguns alertas que você consegue colocar a tela para ela ficar como se fosse em escala de cinza, para você perceber que deu certo horário. Essa é uma dica legal. Eu já fiz uma outra coisa algumas vezes, e tenho amigos que já fizeram, que é o famoso detox digital, né? Que legal. Você, por algum tempo, você não precisa excluir sua conta da rede social, nem nada assim. Mas só de você tirar o aplicativo, você vai perceber que às vezes o dedinho vai ali automático, você fala, opa, o aplicativo não está mais aqui, quer dizer que você estava realmente fazendo sem pensar, acessando aquilo, né? Então, às vezes, igual eu falei da fraqueza do Twitter, né? De você falar muito o que pensa, ter espaço ali como se não tivesse limites. Então, é esse tipo de coisa. E, falando até de uma nova geração, tem estudos que falam sobre como a nova geração, por estar tão na tecnologia, tão online, está perdendo algumas habilidades de comunicação, igual eu e a Lídia estamos aqui no tete a tete, né? Então, assim, tomar um cuidado com um limite. Às vezes os pais deixam muitos filhos no iPad, na televisão a gente sendo engolido por Netflix, né? Gente, na medida, nada tem problema. Mas tudo que vai para um lado demais ou para menos, não é ruim. Você está por fora totalmente da tecnologia, hoje também é ruim, mas está demais dentro, também é um problema. Então, a gente passou por um período, né? Tomara a Deus que isso não volte, que a gente ficou tão dependente das redes e a gente viu o quanto o presencial faz às vezes falta, né? Um pastor, né, que eu sigo, ele falou na época da pandemia uma frase muito interessante, que a gente não foi feito só para viver vida humana, a gente foi feito para conviver, né? Então a gente não pode esquecer disso, o quanto o toque, essa interação, estar no mesmo ambiente faz diferença, né? É verdade. E até como levar o evangelho, né? Porque formadores de opinião, a nossa maior referência é Jesus Cristo, né? Ele foi nossa maior referência porque é a palavra de Deus viva, nem é formador, a palavra era ele, a palavra se fez carne, né? E ele não só falava, né? A gente está falando aqui da comunicação como se fosse a pessoa falar. Mas a gente tem as outras linguagens. É tão famoso o livro das 5 linguagens do amor, mas não é só do amor, são linguagens do amor ao próximo. Tanto que tem amor para solteiros, para casados. Então, é o toque que a gente falou agora há pouco, é uma expressão facial do corpo, é o jeito que a gente se veste, tudo transmite uma mensagem, não é só o que a gente fala. Né? É um gesto, né? Fala-se dos atos de serviço, isso também é uma mensagem, né? Um carinho. E isso aplica na nossa vida pessoal, para marcas. Hoje tem tantas marcas fazendo ações sociais, entrando na questão do ESG. Por quê? Porque as pessoas estão considerando cada vez mais empresas e marcas com aspectos humanos. Isso. Né? E não é só por dedução de imposto, nem nada disso, é porque a gente, no fundo, e ainda bem, né, por isso, graças a Deus por isso, a gente quer um mundo melhor, mais humano, né? E isso está sendo começado a ser cobrado das empresas também, né? E falar em empresas, empresas que querem dar uma repaginada na sua marca, assim, o que você aconselha hoje, com tanto conhecimento que você tem na área? Olha, tem várias formas de fazer uma repaginada, depende muito do momento de cada empresa, né? Sim. Às vezes a empresa precisa de uma repaginada só visual, a partir da, né? Às vezes tem que entrar lá na cultura, na essência e ver se o que está acontecendo dentro da empresa para ser passado para fora tá correto também, porque não pode ser uma mentira, né? Hoje em dia, antes a gente falava muito, e ainda fala alguns, né? Comunicação interna, né, e externa. Hoje não existe o dentro e o fora da empresa.
a ferramenta do Glassdoor, do LinkedIn, estão aí para isso, dando a voz também para os trabalhadores para mostrar, essa empresa é assim, essa. Então, a questão da consistência, da coerência é muito importante. Então, para quem vai dar uma repaginada, depende desse momento. Você acabou de lançar e fez um logotipo que acha que não ficou legal, não ficou o que você estava esperando, tudo bem, a marca está no começo. Você já é uma marca de muitos anos, tem alguns cuidados que tem que tomar para não se perder o que foi construído também. É verdade. Então, porque mesmo com uma repaginada, tem ali um valor de algo que já foi conquistado e que deu certo por tanto tempo, né? Então, cada projeto é um projeto, é legal sempre a gente ter uma conversa para entender isso. Geralmente, um processo de refação de marca tem entrevista com o dono da empresa, com o CEO, com os trabalhadores, com o cliente, com o parceiro, porque a gente coleta a visão, o máximo de visão possível de vários públicos sobre uma mesma coisa, que é a empresa, antes de começar a mexer naquilo, para ter, de uma forma mais tangível, mais palpável mesmo, o que são verdades e não achismos de quem está vendo a marca pela primeira vez, como comunicólogo, ou apego de quem fundou, do dono. Então, é feito todo um diagnóstico antes de mexer na marca. E sabe o que você estava falando aqui? Eu estava pensando na importância de alguém que acompanhou esse movimento do avanço da internet, que foi um boom há 5, 6, 8 anos atrás. Acho que já quase 10. Quase 10? Uns 10, exatamente. Mas assim, que nem você trabalha há 16 anos no mercado, você trabalhava com isso antes desse boom na internet, né? Como é importante você ter a visão daquelas pessoas que já estão há mais tempo no mercado, que já criaram a marca lá no começo e também conversa com o público final, que é dessa linguagem, né? Não adianta a gente pensar que hoje é só a informação rápida, porque tem pessoas, tem que comunicar com todos, né? Os meios mudam e a gente tem que se adaptar a eles. Foi igual eu falei, eu tenho o TikTok agora, se surgir outra ferramenta, é outro meio, eu vou ter que me adaptar. Mas a comunicação, gente, em si, não tem segredo, né? Eu volto a dizer, é tornar comum. Hoje é mais conexão, porque não é mais unilateral, né? E é de humano para humano. A gente, vamos lembrar, a gente está numa televisão cristã, somos cristãos aqui, tudo é sobre pessoas, né? Então, para mim, essa questão da troca que eu falei, que é um valor, é essencial, é por isso. No fim do dia, a gente tem que pôr a cabeça no travesseiro, saber que eu mandei uma mensagem útil de alguém para alguém, que essas duas pessoas, as duas pontas do processo vão frutificar, vão prosperar no sentido de frutificação, né? O empreendedor ou a mãe que quer falar com o filho, o empreendedor que quer falar com o cliente, falou da forma correta, o outro recebeu também, porque também foi falado com carinho, e teve um ganha-ganha ali, né? Foi frutífero. Então, acho que esse é o grande valor que a gente tem que ver no final da profissão, sabe? Para mim, óbvio que a gente tem que entregar resultado, né? Ainda mais que você falando no mundo de empresas, mas essa essência não pode se perder. Você imagina se todos os cristãos do mundo, né, a começar por mim, cuidasse mais da comunicação, como que a gente não teria mais paz, né, entre as igrejas, entre os meios, entre, né, todo mundo, assim, né? Você falou no começo de evitar o ruído, e a gente como cristão, também, quando trabalha com comunicação, ou se você tem uma marca, tem a gestão de algum conteúdo na sua mão, a responsabilidade, de novo, a mordomia de passar conceitos certos para frente. Eu já passei, você pergunta sobre desafio. Numa situação profissional, que era para falar sobre porcentagem de mulheres na empresa. E tinha uma porcentagem, assim, 16%. Nossa. E aí, falando com um executivo, ele, não, vamos falar que tem 40%. Eu falei, mas não tem 40%, tem 16%. Boa. Né? E aí, como que fica um cristão nessa situação? E aí, eu tive que contornar isso, e eu falei, não, a gente tem um dado, são 16%. Não é um machismo, não é eu tenho vontade que seja 40%, tudo bem, mas não é uma verdade. Então, a gente é legal trabalhar com isso para ter essa ferramenta de colocar as verdades, né? A comunicação, ela não tem que ser para manipulação, né? Ela tem que ser para informação, para conscientização. É diferente, né? Hoje a gente tem muito isso, eu assisto tal TV não. Você falou rapidamente ali que é para todo mundo, do contexto político. Gente, hoje está tudo muito polarizado. Não vamos ser pessoas que polarizam, vamos ser pessoas que ponderam, que é diferente, né? Que levam uma informação que edifica, que frutifica.
Essa eu acho que é a nossa responsabilidade como mordomo cristão, a partir do momento que a gente tem a mensagem na nossa mão para levar de um lugar para o outro, né? E ter esse temor, né, Raquel? Porque tem o Paul Tripp que escreveu Guerra de Palavras, acho que é do Paul Tripp, se eu não me engano, mas Guerra de Palavras, que ele fala que o dom que ele recebeu era o maior desafio nele, porque às vezes ele errava dentro de casa com a mulher dele, né? Então, assim, é muito bonita a história, esse livro eu super indico, Guerra de Palavras, e é interessante como a toda hora a gente tem que cuidar, porque não é sobre nós, né? É tudo bem, tem o que nosso ganha-pão, que a gente faz, mas ok, é um propósito maior, quando a gente entende essa cosmovisão, é diferente, né? E eu quero até aproveitar o 2 Passos de Fé, coisa linda, tá sempre aqui com a gente, falou, oi Lídia, Deus abençoe essa semana, ela falou, sua linda, oh meu Deus do céu, ela falou assim, ó, a missão de uma comunidade de fé é comunicar, não a si mesma, mas a mensagem de Jesus, a eficácia nessa missão depende do que a igreja diz e sobretudo do que ela é, ótimo tema. Ela tá falando aí do que diz e do que é, olha que interessante, a gente falou de essência, até para marcas aqui, não pode ter uma incoerência entre o que fala e o que faz, né? Isso é muito cristão, né? E como tem, né? Ai, meu a gente Deus. mesmo luta cada dia, né? A gente luta cada dia, exatamente. Porque quando Deus mostra, eu estou lendo um livro que fala da graça, quando Deus mostra o nosso coração, a gente enxerga os nossos pecados e fala, ai meu Deus, e a gente se arrepende. Aí quando você aprende a lidar mais com isso, Graça Extravagante chama esse livro, muito bom. Porque a gente fala muitas coisas que a gente não faz. Isso é tão comum. E o contrário, a gente lembrar da nossa essência para transmitir. Por quantas vezes eu passei por um desafio na vida mesmo, não é nem a questão profissional. E aí eu tenho que lembrar quem eu sou. Eu falo assim, eu sou uma cristã. Eu não posso falar tal coisa que veio na minha mente. Eu não posso falar, aí você escolhe as melhores palavras. Aí, o jeito de se comunicar, o tom. Para ser um exemplo, uma testemunha, né? Então, mas o que isso tem a ver com a essência, né? O que é aquilo, lembra que eu falei agora há pouco dentro da empresa? Vamos fazer essas analogias. E o que você põe para fora não pode ser diferente. Nossa, que lindo, bárbaro. E isso, Raquel, eu acho que são os pilares maiores e mais profundos para sermos bons formadores de opinião. Eu acho que o evangelho precisa desses formadores de opinião hoje, nas redes. Não que Deus precise de alguma coisa, porque o reino dele vai avançar independente da gente, né? Mas a gente que perde o privilégio, muitas vezes, de ser esses formadores de opiniões. Isso, porque formar uma opinião é muito valioso. Você ter essa chance de... Gente, você está tendo a oportunidade de, às vezes, entrar na vida de alguém, na cabeça de alguém, não é só de uma criança, um professor, um formador de opinião, mas de qualquer pessoa que não conhece aquele tema que você está apresentando. Então, é uma responsabilidade, e é um presente, mas também é uma responsabilidade. Exatamente. Isso é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. E o objetivo disso, de trazer aqui no programa, também é da gente despertar, né? É de falar isso. E da gente cuidar, tomar cuidado, né? Começar por mim, eu falo, a gente sempre tem que melhorar. Canal que edifica sempre. Bom dia, Camila Brito falou. Ai, gente, já voou nosso tempo. Camila, um beijo. Tem muito mais pessoas aqui assistindo. Daqui a pouco eu leio mais comentários, mas eu quero dizer que o Instagram da Raquel é o RAQ, tá aí aparecendo na sua tela. Raque Cardoso SP. Raque Cardoso SP, tá aparecendo na sua tela. Se você quiser perguntar mais coisas, né, conversar com ela, tem empresa, ou é dona de casa, ou quer montar um TikTok, de todos, ela fala todas as linguagens. Procura aí. Né? Pode procurar a Raquel, assina aí, segue ela, assina o canal no YouTube se tiver, não sei se tem. Não tem. Vai ter agora, porque vai fazer com dicas especiais, tô brincando. Talvez até, quem sabe, trazer dicas aqui diárias, né, no Dica do Dia, de tecnologia, olha lá, convite ao vivo, até deixei ela constrangida se ela falar não, ela vai falar não ao vivo, né? Mas, gente, falando sério, segue aí ela, a Raque Cardoso SP, e tira as dúvidas. Pode, se quiser melhorar lá, fala com a Raquel, que ela tá aí. Excelente profissional, gente. Raquel, muito obrigada. Obrigada a você, Eli. Que Deus te abençoe muito, continue te usando com essa cosmovisão cristã, que o mundo precisa de pessoas como você nesse meio da comunicação. E vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, vai assistir futuramente, por favor, minha linda. Pessoal, a gente falou aqui de comunicação, né? A mensagem que eu vou deixar para vocês, e considerando que a gente está numa TV cristã, a gente tem aí a mensagem do ID e pregai o evangelho, né? Então vamos levar uma mensagem, somos todos comunicadores, e juntando esse ID e pregai com a questão do amor ao próximo. A gente ama o próximo quando a gente entende a realidade dele, né? Então vamos lembrar de quando a gente for no ID e no pregai,
de saber se colocar no lugar do outro, da palavra do outro, tirar um pouco as palavras formais demais, ou se for o formal, formalizar também, né? Que eu acho que aí a gente junta duas coisas para deixar Deus bastante felizinho com a gente. Ai, que demais. É isso aí, amiga. Obrigada, Lê. Que mensagem incrível. Muito bom, né? É muito bom. A gente sente a leveza de quando tem esse propósito por trás do Que que a bom, gente é faz, verdade, né? sim. Linda, obrigada. Que Obrigada Deus te a você. abençoe e que seja o primeiro de muitos aqui, Olha né? Se só. Deus quiser. Amém. Que bom. Gostou, gente? Deixa aí e agora a gente vai lá. Vamos assistir a Sandra Paiva, nossa colunista, né, do dia, que todos os dias temos viagem, temos alguns pontos de vista e a Sandra vai falar de valores. Vamos assistir juntas? Vamos lá. Oi, hoje eu venho falar com você sobre um tema que é muito importante: valores. Será que a gente conhece mesmo quais são os nossos valores? Ou os nossos valores são desejos que a gente tem de ser ou da forma como a gente quer ser tratada? Eu trabalho com pessoas, né, e eu resgato a questão dos valores fundamentais das pessoas que passam por mim. E o que eu digo para você é que valor tem que falar sobre você. E da onde é que vêm esses valores? Eles vêm da nossa história, das nossas raízes, da nossa casa, da nossa escola, dos nossos amigos, às vezes da comunidade da igreja. E se o seu valor não reflete na comunidade que você vive, talvez você ainda não tenha descoberto quais são os seus valores fundamentais. E eu vou te dar um exemplo. Para muita gente que eu pergunto sobre valores, as pessoas falam assim: respeito. Eu preciso me sentir respeitada. Respeito é uma coisa importante para mim. E aí eu sempre faço a pergunta: mas você pensa nisso como algo da forma como você quer ser tratada? E como o respeito entra na sua vida no sentido de como você respeita outras pessoas e como você respeita a si mesmo, não é? A sua agenda, o seu tempo, os seus relacionamentos, a construção dos seus relacionamentos, como é que você traz isso e vive de uma forma respeitosa? Porque senão, gente, a gente acaba sendo uma esponja da sociedade e vai assumindo, né, valores que não são nossos. Valor é uma coisa que a gente não abre mão. Quer um exemplo? Educação. Eu não abro mão de uma boa educação para os meus filhos. Mas se eu não abro para os meus filhos, eu também não abro para mim. E eu não estou falando da melhor escola ou da escola mais cara, mas é assim, o que é o princípio da educação? O que significa ser uma pessoa bem educada, bem formada? E como isso reflete na sociedade, não é? Então, é uma coisa muito importante da gente pensar. E quando a gente encontra os nossos valores fundamentais, aquilo que eu não negocio, aquilo que eu não abro mão, a vida da gente começa a tomar um rumo mais equilibrado. Porque eu consigo saber quando os meus valores não estão refletindo a minha personalidade, a minha vida, e consigo saber se as pessoas não estão respeitando aquilo que é importante para mim. É uma via de mão dupla, não uma via única. Guarda isso, fica com isso para você, tá bom? Beijo grande.
Muito bom. Sandra Paiva aqui falando de valores com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui falando de mais quadros especiais para você. Em 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom, e agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e principalmente a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade e a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Quero te convidar para assistir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bom! E se você quiser saber mais, acesse lá fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram, @fingermorumbi, saiba mais detalhes, né? Se quiser fazer um orçamento também, pode mandar um WhatsApp para o 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E agora nós vamos para o nosso quadro novo aqui no IPP, que é o Versículo da Manhã. E nosso querido reverendo Paulo On enviou um versículo e uma aplicação desse versículo para a gente. E dá uma olhadinha, que bárbaro esse versículo. Olá Lídia, olá a todos que acompanham Manhã IPP TV, aqui é o pastor Paulo Oni. Eu queria deixar com vocês um versículo muito importante, Atos capítulo 17, versículo 28, que diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja que em todas as coisas a Bíblia afirma que nós dependemos de Deus. A nossa existência, os nossos movimentos, até a nossa geração, até a nossa identidade, tudo depende de Deus, porque nós somos criados por Deus e criados com o propósito de glorificá-lo e termos um relacionamento onde nós desfrutamos das suas bênçãos e da sua companhia.
É muito importante que nós estejamos firmes nos propósitos de Deus, na palavra de Deus. E nessa palavra nós temos que achar o nosso lugar, para que, baseado na vontade de Deus, nós possamos exercitar a nossa vida, possamos viver, possamos agir, possamos pensar, tudo direcionado e baseado na nossa firme salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está citando os provérbios e as filosofias dos antigos gregos quando ele estava discursando lá em Atenas. E ele realinha toda a filosofia em Deus, porque nada que existe, nada que acontece neste mundo é fruto do acaso ou é algo fruto do desenvolvimento da nossa mente e da nossa filosofia. Tudo o que nós pensamos, tudo o que nós somos, toda a nossa vida, a nossa rotina, as nossas contingências, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, tudo deve ser vivido na sua plenitude em Deus. Meu irmão, minha irmã, que você possa experimentar dessa presença de Deus em todos os momentos da sua existência, porque nele nos movemos, vivemos e existimos e somos a sua geração. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, que bênção, pastor Paulo On, muito obrigada. E todos os dias temos esse quadro novo com um versículo e uma aplicação para a gente refletir e edificar o nosso dia, né? Convidei pastores do Brasil e até de fora do Brasil para trazer esse momento para a gente, para compartilhar com você aí mais um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? E agora eu quero falar para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas, né? E sem aquela marca de mãozinhas, não é verdade? Com as tintas da Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa se preocupar com isso, porque ela tem fácil aplicação, permite que a limpeza da superfície seja feita sem prejudicar a qualidade na pintura, né? E além disso tudo, ainda possui um ótimo rendimento com grande poder de cobertura. Então, você que tem criança em casa, já adquire a sua tinta pelo site qualivinil.com.br e já faça o seu pedido ou compre numa loja pertinho da sua casa, né? Tem muitas por aí, mas é a nossa dica aqui para você se inspirar, transformar e decorar. Use Quali Vinil. Tinta precisa ter qualidade, né? E indicação precisa ter confiança. Por isso que a gente indica aqui as tintas da Quali Vinil no Manhã EPP para você, tá bom? E vamos lá para o nosso passatempo de hoje. Vamos passar o passatempo de hoje, localizado no bairro do Paraíso, próximo à Avenida Paulista, e está aberto ao público. É o Campus Google em São Paulo, que está aberto ao público desde 2016 e são oferecidas diversas atividades que envolvem empreendedorismo na capital paulista. Mas, além disso, o espaço oferece salas onde você pode estudar, trabalhar, encontrar projetos digitais, conversar com profissionais das áreas, participar dos cursos ou apenas tomar um café no último andar do edifício. Fica aí na Avenida Paulista, dá um Google aí e acha lá, tá bom? E os aniversariantes do dia, quero dar parabéns para Elizabeth Leto, a Fernanda Sampaio Alcântara de Ribeiro Luz, a esposa do pastor Nilson. Fernanda, um abraço, feliz aniversário. A Ellen Bolandini, o Henrique dos Santos, a Patrícia Nakashima Hintz. Patrícia Hintz, um abraço, querida. O Pedro Arthur Fonteles também, que está de aniversário hoje. Que Deus abençoe você. Seja um dia de alegria, comemoração, né? E agradeça a Deus pelo que Ele faz, fará e fez na sua vida, tá bom? Que seja um ano cheio de novidade de vida e muitos para a glória de Deus. A gente fica por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais uma EPP ao vivo e agora você fica com Notícias do Bem com Roberto Quirino, com muita informação, preciosa para você, tá bom? Até amanhã e fiquem com Deus.